Oi, gente! Aqui é a Jaque Souza, eu sou atriz e dubladora, mas não vem ao caso isso muito hoje, porque a gente tá no podcast História em Movimento. O que eu tô fazendo aqui? Eu não sei o que eu tô fazendo aqui. Na verdade, eu fui convidada por uma pessoa que fundou esse podcast, e aí eu vim descobrir o que é essa história, o que é esse movimento. É musical, é histórico, é tudo junto. Johnny, ele é o meu irmão, ele vai falar pra gente, Johnny, por que História em Movimento, da onde surgiu esse podcast? Me conta. Eu quero entender primeiro por que tem cronômetro aqui, ó. Ela tá usando um cronômetro, eu não entendi por quê. Porque a gente tem o controle do tempo aqui no programa. Marca o tempo. Ela acabou de chegar e ela quer mudar as coisas aqui, ó. Ó, a mesa. Porque hoje o podcast, quem que tá conduzindo sou eu. Trouxe comida, inclusive, para o meu convidado. Inclusive, pro câmera, você pode pegar, tá? O pobrezinho passa fome aqui. Eu vou pegar, então. Pode pegar, gente. Fica à vontade, tá? Porque... Ai, eu não peguei o papel. Pode pegar. De nada. O câmera é Michelangelo, tem que falar. Ele é um artista, o Michelangelo. E ele acompanha todos os episódios do podcast. Mas essa mudança eu gostei, já de ter comida. De ter comida. Como? Não, o cara me convida pra entrevistar ele no podcast e não coloca nada pra gente comer. Então, eu tô fazendo as honras dessa vez. Acho que é uma mudança que tem que ficar no podcast, que a gente comer alguma coisa. Exatamente, conversar, comer, beber alguma coisa. Não tá pode bom. ter bebida alcoólica. Johnny é meu irmão. A gente não é muito parecido, eu acho. Mas a nossa mãe fala que a gente é irmão. Manda um beijo pra nossa mãe. Me fala, da onde surgiu... A Jaque foi adotada, pessoal, ela não sabe disso. Mas... Gente, ele ficava me falando... Você acredita, Mickey? Ele ficava me falando isso quando eu era criança. Eu era adotada. Tô brincando. Acho que todo irmão mais velho faz isso, né? Normal. Ridículo. Fala, Jaque, o que você quer saber? Eu quero saber... De onde surgiu? De onde surgiu essa história de fazer podcast? O que deu na sua cabeça? Podcast é um formato que tá na moda podcast. Você deve assistir podcast Tá também. na moda, sim. Você acompanha quais podcasts? Vamos lá. Eu vejo... Eu espero que o História em Movimento você veja alguma coisa, né? Cara, eu já vi algumas coisas. Vamos lá, quais podcasts que você gosta? Não, eu não acompanho muitos podcasts. Eu vejo... Você ouve? Tem gente que ouve só podcast. Não ouço. Eu vejo o pod delas, das meninas. Eu não ouço podcast. Quais meninas faz o pod delas? A Bu e a... Esqueci, Tatá. Tatá. O que mais? Podcast. Eu assisto. E eu não sei se o da blogueirinha é tipo um podcast. É tipo um programa de entrevista. É tipo podcast. Sim. Mas a gente tá aqui pra falar do seu podcast. Você começou a fazer porque... Pessoal, vocês viram que ela falou todos menos História em Movimento. Você vê a moral que eu tenho com a minha irmã. Sua irmã. História em Movimento. Não. Tem o da blogueirinha, da pod delas. A melhor do mundo. Eu já vi alguns episódios aqui do seu. Glória a Deus. História em Movimento. Mas, gente, tipo assim, é um podcast novo, né? Que tá aí. E é isso, Johnny. Vamos lá. Por que podcast? Porque... Eu gosto de história. Eu gosto da matéria história. Tanto que vocês veem aqui, tem várias referências históricas aqui, ó. Aqui não dá pra ver daí, né, Mickey? Tem o Coliseu, tem o Mário. Mário também. Tem o Leônidas, tem aqui o capacete de Império Romano, astronauta, enfim. Estudar história pra mim nunca foi um problema, um peso. Tipo, foi... desde quando você, se interessou? Eu acho que desde criança, porque eu gostava de filme de Império Romano, filme de Egito, filme de Grécia, Idade Média. Entendi. História do Brasil. Então isso sempre foi uma coisa que me acompanhou durante toda a minha vida. E um podcast, ele te permite falar sobre várias coisas. Tem podcast de futebol, tem esses podcasts aí que você vê das meninas e tal. Tem podcast de entretenimento. Tem um podcast do que você quiser. E eu
E eu acho que o podcast tem que ser alguma coisa que tem muito a ver com você. Porque imagina eu fazendo um podcast sobre dublagem. Eu não sou dublador. Você é dubladora, né? Ah, então. Seria um fracasso, né? E além dessas histórias, da matéria história, ouvir boas histórias também, entendeu? Então, por exemplo, o programa do Fábio Porchat acabou sendo uma influência pra mim, indiretamente. Eu adoro o programa do Fábio Porchat. Porque ele ouve boas histórias de pessoas que vão lá, histórias engraçadas, histórias emocionantes. Então, História em Movimento é pra falar sobre história com matéria mesmo, ouvir boas histórias, e o movimento é porque a história não é uma coisa fixa, assim, na sua vida. Tipo, a história que você viveu na sua infância não vai ser a mesma que você tá vivendo hoje. Ela sempre vai mudando, né? Isso, tá sempre em movimento, entendeu? Não é aquela coisa que é isso... Às vezes uma história que a gente acha que é definitiva, ela muda. Por quê? Descobriram recentemente que tinha um imperador romano que era trans, entendeu? E pronto, já mudou, a história já tá em movimento. E além disso... É a história da nossa vida mesmo, né? A história da vida. Muda muito. E além disso, programas de entrevista, assim... O Mickey vai lembrar. Jô Soares, talk show, assim, que eu acho muito bacana. E acho que essa mistura, assim, esse gostar de história... Eu fiz jornalismo também, então tem muito de entrevista, de gostar desse formato de talk show, de conversar com pessoas. Aí você pega uma influência também do Porchat e tal, e assim vai. E aí o História em Movimento... A ideia de... o História em Movimento nasceu, mas não foi fácil, né? Nada é fácil, né? Tudo é difícil. Sabe? Ele vai... Ai, que bonitinho. Tá, e é muito difícil. O que pra você foi o mais difícil, né? O que é mais difícil? Cara, é difícil... Prestar atenção às pessoas é difícil? Não, né? Se a história for interessante, se não for aí... Não é só isso, porque quando você tá aí agora, você tá vendo que não tem só o que você tá anotando até. Já que tem cola, tá vendo? Ela tá colando ali, porque ela tá seguindo. Mas você precisa ter um controle do que você vai falar, do tempo... de não deixar a conversa ficar uma conversa chata, maçante, do convidado se sentir à vontade. Isso também é muito importante. Nossa, eu acho que esse é o mais difícil, porque assim... Você não vai comer? Mickey, quer mais? Pode pegar. Pega, Mickey. Oh, meu Deus do céu, gente. Fica à vontade. Muito bom, hein? Não sei pedir isso aí. Vou pegar um desse de frango aqui. Aqui na rua. O que eu ia falar? Das pessoas, você se sentir à vontade. Porque você não conhece a maioria das pessoas que vêm aqui, né? Do nada, elas... É muito difícil, eu acho, assim, primeiro convencer a pessoa a sair de casa pra vir aqui falar com você que ela nem te conhece. É verdade. Mas assim, eu agradeço todos os convidados, né, que vieram aqui, porque eles meio que acreditam no projeto também, né? Sim. Mas isso também veio com o tempo, Jaque, porque... No começo eu também não me sentia à vontade, assim. De conversar com as pessoas. Isso é um processo, entendeu? Se vocês assistirem os primeiros programas, com certeza eu não tô diferente. Tem convidado que tem um ritmo pra conversar, você tem que adequar o ritmo. Às vezes uns são mais lentos, assim, pensam mais. Outros falam muito, aí você tem que tentar dar uma segurada. Vieram umas pessoas aqui bem inteligentes. É verdade. Você se intimida? Porque eu acho. Tu jogou de burro? Não, eu acho que... intimidade, a inteligência do cara. A pessoa é mais inteligente assim, você tipo... Ai, câspita. Que... Não, você é uma pessoa inteligente. Não, obrigado. Não. Até que enfim, né? Uma boa, sou inteligente. Ele é uma pessoa inteligente. Ele passou na faculdade lá em primeiro lugar. Minha redação foi uma das do primeiro lugar. Exatamente. No projeto do governo da época, né? Ainda é, o ProUni. Ainda é? Ah, que bom. Enfim, você é uma pessoa muito inteligente. Sim, mas assim, existem assuntos que você não domina e a pessoa vem aqui e habla.
E aí eu vou você dar sabe... Caramba! Você estuda antes alguma coisa? Sim, eu tenho que estudar um pouco. Por exemplo, eu vou dar um exemplo pra você. A Flávia é sexóloga. Um abraço. Eu assisti, Flávia, gostei do Ela esteve aqui. E eu me preparei antes, porque falar sobre sexo é uma coisa que pode descambar pra você começar a brincar, zoar, rir, ficar com vergonha. E ela tem um conhecimento muito profundo sobre o assunto. Sim. E poderia ficar uma coisa meio boba, sabe? Tipo, ficar rindo, ficar brincando. Uhum. E é fato que ela é muito inteligente. E aí eu não me senti intimidado pela inteligência. Você não se sente... Não. E nem pelo assunto. Porque O assunto é uma coisa mais delicada. Mas então, aí é o que eu falei, é você entender também a dinâmica do convidado. Eu acho que tem muito mais a ver com inteligência emocional do que com inteligência acadêmica, de você conhecer, de você... Porque não adianta nada eu estudar o que o cara vai falar, porque não sou eu que vou falar. Sim. É ele que vai falar. É. Então isso é até bom pra mim. Porque você aprende também eu aprendo muito aqui. Porque eu só levanto a bola. Olha lá, o Mickey aprende. O Mickey aprende. Ele falou que depois que a Flávia sexóloga veio aqui, nossa... A vida dele mudou. Ele comprou vinho, fez todo um... Gente, é super válido. Tudo que ela falou aqui, inclusive, assistam. Quem namora, quem é casado, eu achei que foi super válido. Eu tive o prazer de chamar professores que deram aula pra mim no cursinho. Nossa, sim, eu vi alguns também. Foi muito bom, porque era uma relação, assim, quando você tá no cursinho, você enxerga o professor com... Você não fez cursinho? Você fez cursinho? Você não fez, você estudou em colégio particular, né? Gente... Patricinha! Patricinha! Enquanto você ralava lá horas e horas estudando à tarde no cursinho, eu estudava em escola particular. Então, o cursinho, ele tem um ritmo diferente. Então, o professor Pedro Dizem Sérgio... que é bem frenético, né? É engraçado. Que assim, tá. Imagina que você tá no colégio, você tem aula normal. Aí chega no cursinho, o professor tem um tempo pequeno para passar muito conteúdo. Então, ele precisa prender sua atenção. E o professor Pedro Sérgio era um dos melhores professores de história que tinha. Ele cantava, ele fazia brincadeira. Cara, eu gostava muito da aula dele. Eu aprendi muito com ele também. E eu tive a oportunidade de chamá-lo aqui de novo. Mas além... Você vai se sentir intimidado, eu fico... As pessoas foram muito legais também que vieram aqui. Elas me ajudaram também, entendeu? Humildade. Elas me ajudaram, porque sozinho não tem podcast. Eu não consigo fazer... Eu preciso de quem? Eu precisei de alguém pra fazer isso aqui, ó. Foi a Carol. Beijo, Carol! A grande Carol. Eu preciso do Mickey, muito do Mickey. Sem o Mickey não rola nada, porque o Mickey é o cara que faz aqui, ó, tá vendo essas imagens aqui e tal. O Matheus, o cara que faz as artes, que vai pra internet, os convidados. Então, assim, eu sou uma peça que tive a ideia, mas eu preciso de todo mundo. E hoje eu preciso de você pra contar a história do podcast. Pra te apresentar. Porque ninguém, assim, me vê apresentando, mas não mas conhece. Quem sou eu? Quem sou eu? O Mickey tá rindo, né? Quem sou eu? Johnny, quem sou eu? Essa é uma pergunta. Pô, cara. Não, quem é o Johnny? Quem é o Johnny? O Johnny é o pai do Isaac. O Johnny é o pai do Isaac. Quantos anos o Johnny tem? O Johnny tem 38 anos. Não vou falar em terceira pessoa. Eu tenho 38 anos. Eu não tô nesse lugar aí. Tudo bem. Tenho 38, eu vou fazer 39. Você é pai de um menininho lindo. E você falou que... Antes de fazer podcast, você fez faculdade de jornalismo, correto? Você trabalhou com jornalismo? Como é que foi? Tô mastigando, peraí. Tá bom. Trabalhei. Cobertura esportiva, web rádio, nos estádios como comentarista. Você gosta desse lance de esporte? Assim, se fosse pra você seguir nessa linha de jornalismo, seria mais essa linha de esporte, né? Mas... A maioria dos meninos gostam. Eu acho que... Então, a ideia de fazer jornalismo... Assim, eu queria ser jogador de futebol. É uma frustração pra você. Não tem como. Hoje não, mas já foi. Já foi um problema. Você já chorou baixinho, já chorei baixinho no chuveiro. Gente, eu lembro. Não, é verdade. Eu lembro que você não passou numa peneira e ele chorou baixinho. Mas não valia uma lágrima aquela... a peneira não valia uma lágrima. Hoje eu tenho outro pensamento.
Minha mãe falou assim naquele dia, deixa ele. É. É o momento dele. E você tava E a Jaque rindo, olha lá. Olha isso. E aí ele tava no É sofá uma chorando. tristeza, cara, porque eu não passei no teste. É pra pessoa entender, peneira era assim, 3.000 moleques que vão jogar futebol lá e você tem 10 minutos pra apresentar alguma coisa. É meio que Então- combinado, não é? Sei lá. Tem vários. Então, tem Enfim, várias né? coisas e tal. Mas é muito daquilo que eu falei, da minha história na época, eu chorar, eu ficar triste. Porque era seu sonho. Porque era meu de sonho, garoto. sonho de garoto. Ser um jogador de futebol, Então, reconhecido. hoje, por exemplo, eu tenho o Isaac, e se o Isaac falasse que ele ia ser jogador, Você ia falar, não esquece. não, eu ia falar assim, eu vou te apoiar, é o seu sonho. Siga seus sonhos. Eu acho que é isso, mas deixar bem claro pra ele que Faça uma faculdade. não, sim, também. Mas não gostar de futebol igual eu gostava, com a paixão, assim. Que, nossa, assistia programa de futebol, eu consumia futebol o tempo inteiro. E isso não é bom, entendeu? Porque você fica... Alienado. Pode ser alienado. Mas você coloca uma expectativa numa coisa que não é muito difícil. E cheio de pormenores, cheio de que você falou, de combinados e coisas, entendeu? Então, assim, a expectativa é a mãe da frustração, né? Ai, que bonito. Pelo A menos... expectativa é a mãe da Mas frustração. essa frase não é minha. Tá bom, mas eu acho que fica bom pra um corte, assim. A expectativa... Mas A expectativa é a mãe da... É verdade, a expectativa é a mãe da frustração. verdade. E você é adolescente, você tem muita expectativa de coisas. Eu vou jogar, vai ser legal, não sei o quê. Aí eu percebi que não ia rolar, mas eu gostava de futebol, fiz jornalismo, pensando em ser... Mexer com alguma variante E acabei disso. mexendo com isso, entendeu? Sim, e você gostou. Eu gostei, mas eu gostei por um período. E aí já é aquilo que eu falei. Nós mudamos. Hoje eu também gosto de economia. Eu gosto de ver nos assuntos econômicos, como o mundo tá. Política é um assunto que me chama muita atenção. Exato, entendeu? mesmo porque faz parte, né, do Que mais? nosso cotidiano, nosso dia a dia. Se a gente não tiver um pouquinho que seja a par dessas coisas, a gente se lasca, né? Exatamente. E eu acho que assim, a faculdade, tem muita gente hoje que negligencia a faculdade. Fala que não precisa, você pode sair, não sei o quê. Mas eu acho que não é que a faculdade te deixa mais inteligente. Eu acho que a faculdade, ela dependendo do que você fizer, né? Ela melhora seu espírito crítico, entendeu? De você conseguir analisar as coisas de um jeito mais isento, de você ouvir um lado, ouvir o outro lado, de você entender que, mas será que é bem assim? Será que não é? Entendeu? Capacidade de interpretar as coisas. Eu acho que, pelo menos pra mim, a faculdade de jornalismo me ajudou muito. Você fez rádio e TV também? Eu sou radialista também, além de a dubladora e atriz. Que isso é para um outro assunto. Mas... Um dia a Jaque vai vir aqui como convidada e eu vou falar com ela. E vai ser a vingança. A vingança. Revenge. Eu acho que a faculdade, ela cria, tipo, mini ser humanos. Por quê? Porque, assim, hora realmente pra chegar, você tem responsabilidade. Se você não entregar um negócio, você toma bomba, você fica mesmo lá, o professor não passa a mão na sua cabeça. É de fato responsabilidade, e aí você meio que cresce um pouquinho como ser humano. Porque quando eu entrei, a maioria era molecada. Eu também era. Era bem adolescente, assim, saindo da adolescência. Ela estudou em colégio particular, né, galera? Ela já saiu direto do colégio pra faculdade. E fui pra faculdade particular também. Nossa. Então, mas você não ficava em bar, nada disso, né? Ficava? Olha... Nesse momento... Olha a cara do Mickey. Minha mãe agora... Mãe, desculpa. Não, eu não ficava em bar porque a minha religião não permitia. Porém, em frente à faculdade tinha um posto de gasolina. Qual que era a sua religião? Vamos lá. Você tem religião? Não tenho religião, gente. Agora minha mãe vai... Meu Deus! Eu sou cristã, mas religião Boa, mesmo isso assim, aí. Também eu não acho tenho. isso, Jaque. Mas eu acho que a faculdade é importante, porque hoje em dia os jovens, adolescentes, tudo... Não veem isso como uma coisa relevante, porque com a internet você dá pra fazer muito dinheiro, com certeza. E aí eles negligenciam, falam, fazer faculdade, não sei o quê. Educação é um negócio muito sério, mano. O Japão leva muito a sério. Os países de primeiro mundo
leva a educação muito a sério. Então, imagina se chegar no Japão e falar assim que a educação, faculdade não é importante. O que eu falei a respeito de você desenvolver o espírito crítico, eu acho que tem muito a ver com o curso que eu fiz, que é jornalismo. As pessoas... Mas acho que os outros cursos Acho também, que porque também. os professores, eles querem instigam isso da gente, de que é pra discussão, você, de que é pensar. pra você pensar. E falta muito. Acho que as pessoas, elas, não sei se é preguiça de pensar, ou elas acreditam em coisas tapafúrdias e compram aquilo como verdade. Não tem essa coisa de parar e pensar, de falar, poxa, mas será que isso é verdade? Eu acho que é isso, já. Ai, eu tô quebrando. Você tá as derrubando presentes. o trenzinho do Bruno. Desculpe, Bruno. Ai, não, mas já consegui. Presente que eu ganhei. Sim, inclusive eu queria saber dos seus convidados. O que está por vir, assim, o que você gostaria que... Os temas que você gostaria de abordar, que convidados você gostaria que viesse aqui no seu podcast, que histórias mais você gostaria de contar. Eu gosto do Tá Mário sendo. Sérgio Cortella. Mário Sérgio Cortella, que fala assim... Sim. Ele é bem inteligente também, né? Nossa, meu Deus do céu. Ele é o quê? Ele é filósofo, é isso? Ele é filósofo. Eu ia ficar muito intimidado, eu acho. Então, você tá vendo? Porque... Mas ele é muito generoso. Eu conheço pessoas que já trabalharam com ele. Falaram que ele é um cara assim, muito legal de lidar também. Sim. Mesmo porque o que adianta você ser uma pessoa inteligente, Snob, né? saber tudo da vida e a torta direita e não dividir com as pessoas, não é mesmo? O Mano Brown. Você é um vai cara- morrer, vai ficar aí. Mano Brown é um cara que eu queria muito trazer. Sério? Por quê? Cara, porque eu acho que o Brown, É. ele tá num momento de vida, assim, muito... Esse tem história, hein? Meu Deus do céu. Ele tem muita história pra contar, mas eu queria ver a história dele hoje, porque eu tô sentindo um Brown mais leve, assim. Um Brown sorrindo, um Brown falando sobre amor, falando sobre outras coisas, cantando músicas que ele não cantava. Eu queria entender como é que foi essa mudança, assim. Ou se houve mesmo essa mudança, ou ele sempre foi assim, a gente não sabia. Entendi. Ele sempre fica... Porque às vezes as pessoas tinham uma Aquela imagem cara dele assim de... carrancudo, E aí, irmão, né? é nóis, não sei o quê. E eu queria trocar essa ideia com ele pra entender, Brown, sempre foi isso, era uma casca. Então, Mano Brown... E eu sou fã do Mano Brown, né? Do Racionais. Já vi o Racionais aqui, eu ia pirar, entendeu? Você escutava Racionais quando você era criança? O Racionais é uma trilha sonora do... Do gueto. Da periferia. Da periferia. Você não precisava comprar um CD. Mas você é um menino de periferia? Sim, eu era um menino, Mandou sério lógico. minha entrevista, né? Lógico. Então tá bom. Eu era um menino. Lógico, você também era uma menina de periferia. Eu morava onde? No Penteado. Vila Penteado, a gente morava na Vila Penteado. Vila quando a Penteado, gente era pertinho. criança. É que as pessoas não conhecem mais muito a Vila Penteado, mas a Brasilândia, que é muito perto, o Exato, pessoal Vila Brasilândia. conhece mais. E a gente, eu mais porque eu morei mais tempo, mas estudei em colégio público. Então todos os problemas sociais que tinham ali, a gente estava vivendo ali. Córrego, falta céu de aberto, escola, assim. céu aberto, escola toda quebrada. E a gente era feliz, assim, Exatamente. jogava bola na rua. E voltando a Racionais, então você tava na sua casa, você tava andando na rua, ou você tava brincando, mas tinha sempre alguém ouvindo alto Racionais. aquilo. Então você nem precisava nem comprar, às vezes, o CD, depois eu comprei. Mas era uma música que todo mundo já conhecia, que a gente já de tanto ouvia, o carro que passava tocando. Fazia parte da... Fazia sonora, parte né? do cotidiano, entendeu? Mas fui um menino de periferia. Irmão! Ai, Jaca, fez parte, sim, da minha vida. Ainda sou, eu acho. É verdade, sabe, Jaca, acho que é legal você falar sobre isso, porque... A Eu acho que um periferia... dia, eu acho que mesmo que um Não dia sai eu da fique gente, milionário, assim, e eu espero que isso aconteça. Não, eu acho que um dia ficar muito bem de vida, assim, Uhum. o podcast vai dar muito certo, vão ter patrocinadores, enfim. E eu acho que eu sempre vou ter essa essência, assim, do meu passado, da Exatamente. periferia, e eu acho que não é ruim isso, entendeu? Você saber de onde você veio, você valorizar isso, de onde a gente morava. Da onde a gente estava, onde a gente está agora. Isso. E aonde a gente
quer estar um dia assim... E não olhar essas pessoas que hoje estão... Hoje eu não moro mais lá e tal, mas de não enxergar essas pessoas como inferiores, entendeu? Exatamente. De ter solidariedade com eles, com a dor, eu gostaria muito de ser um agente de mudança para crianças lá, para adolescentes que estão lá e que o Estado não vai chegar lá. Sim. Mas eu ter dinheiro suficiente, tipo o Bruce Wayne, assim, entendeu? Tipo o Batman. O Mickey gostou. Chegar um dinheiro suficiente para chegar e falar assim, eu vou criar aqui uma escola e vai ser de graça para vocês aprenderem a trabalhar com câmera, para aprender a fazer arte, para aprender a fazer coisas que não é difícil chegar. Porque assim, você trabalhar com comunicação, seja um podcast, seja o que for, você tá num lugar de privilégio, entendeu? Você tá num lugar assim que não é fácil. E muita gente, e a periferia tem muita gente talentosa, muita gente que tem muito talento, e aí o cara, para chegar nesse lugar, ele tem que superar N dificuldades, tem que se matar, entendeu? E eu quero diminuir. Porque, imagina, na minha área, teatro, você acha que a mãe vai falar, deixar o filho ficar o dia inteiro fazendo teatro, ao invés de estar trabalhando de qualquer outra coisa para trazer o sustento de casa? Exatamente. Realmente... Ou imagina assim, um jovem que tá lá na periferia, que ele talvez ele nem sabe que ele tem um talento para ser publicitário. Exatamente. Ou que ele pode ser um câmera, manjar de fazer imagens e tal. Ou que ele pode fazer um podcast. Ele tá aqui e fazer o podcast. Então, a minha ideia é chegar num nível um dia de fazer parceria com escola, e de sair dessa dinâmica que a gente tava falando, de futebol, música, também tem... Das pessoas abrirem a mente para outras coisas, entendeu? E isso mudar a vida delas também, entendeu? Eu acho que essa pode ser uma missão de vida para mim. Hoje eu não consigo ainda fazer isso, porque por N razões, mas eu, assim, peço a Deus que eu tenha ferramentas para um dia ter condição de... Imagina que gratificante para você olhar a vida de um monte de gente que você ajudou, que a pessoa tá com uma vida melhor. Você já esteve ali, você cresceu ali, ajudar pessoas a chegarem a lugares também. Exato, chegar num lugar que ela não chegaria se não tivesse ajuda. E volta aquilo que eu falei. Meritocracia é bom só no papel. Todo mundo é igual, todo mundo tem a mesma oportunidade. Não existe isso. Isso não existe, cara. E eu quero mudar, assim, é uma coisa que eu quero mudar, entendeu? Então sim, eu ainda sou um garoto de periferia. A periferia não adianta. Tá vendo? A gente tá comendo o quê? Coxinha aqui. Exatamente, não sai da gente. Eu acho isso bem legal, porque eu acho que a gente dá mais valor nas coisas. A minha cara, olha, a minha cor, entendeu? Não é cara de burguês, assim, de família que tem 400 anos, entendeu? Mas a gente dá mais valor às coisas, eu acho. Você dá mais valor. Foi conquistado. Eu acho, na verdade, assim, seria muito bom se tudo... fosse de bandeja. Ai, que maravilhoso. Mas a gente não saberia o gosto, que conquistar uma coisa com o próprio suor. Sim, Jaque, eu acho que sim, mas eu acredito que não deveria ser esse inferno pra conseguir, entendeu? Sim. As pessoas deveriam ter mais oportunidades, entendeu? Porque é o que eu falei, quantos talentos, quantas pessoas... Pô, eu sou um baita privilegiado, porque eu consigo ter um podcast, que é um negócio assim que não é fácil. Mas tem muita gente que fica pelo caminho, entendeu? Entendi. Quantos amigos, quantas pessoas que eu lembro que eu, sei lá, onde estão esses Você caras. tem contato com o pessoal eu tenho contato com o Isaías, que é meu amigo até hoje, músico. Um beijo pro Isaías, meu irmão. Mas eu tenho muitos amigos que morreram. Nosso primo, Rony. Gente que ficou, cara. E aí isso, a gente tá aqui, tá caminhando, entendeu? Então acho que esse é o meu sonho. É que o História em Movimento não seja uma coisa egoísta minha, que eu consegui, eu tenho um podcast que é muito visto e tal, mas que é um agente de transformação, um agente que ajuda muita gente, que as pessoas olhem isso e se sintam bem, entendeu? E tá indo bem o podcast, tá sendo bem visto. Poderia estar melhor. Eu acho que ele 3 pessoas, mãe, vó, amor. Mãe, nossa mãe, obrigado. Mickey também, 4. Que assiste, tá vendo? Não, acho que depende muito do convidado também. Eu percebo que é estranho, sabia? Porque tem coisa que no YouTube vai bem, no Instagram não vai tão bem.
Aí algumas coisas vão no TikTok muito bem, aí no YouTube, no Instagram não vai bem, no YouTube vai melhor. Então essa dinâmica, assim, eu tô achando ainda de como funciona, mas é um podcast, é um bebê ainda, tem meses, tem... Sim. Foi março, abril, mais ou menos, né? Março, Ai, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro. 7 meses. Não, 9. Como Março. 9 abril? Abril, não, março, Ah, abril, tá. maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro. Tá. Não, dezembro. Então, 9 meses é muito recente, assim. Tá É que assim, nascendo real. aconteceu muita coisa já nesse É. período, Aham. mas tá nascendo. E eu já vi podcast que é muito mais famoso, hoje é muito relevante. E o cara falou que começou a ter mais... Começou a andar sozinho, essas coisas começaram a mudar com 2 anos, 2 anos e meio. Então eu comparo o podcast a uma plantação, assim, que a gente tá plantando. É, entendeu? vai indo aos pouquinhos. Tem que ir plantando, alguns vídeos, pô, tem mais visualização, outros não. Mas eu acho que, assim, o que é difícil é controlar a ansiedade, assim. Você não cair nessa coisa de, poxa, não foi tão bem, você já fica triste, não quer... É, porque também é mais uma coisa que você tá fazendo, você tá curtindo fazer. Você tá... Porque dá dinheiro o podcast? Pode Essa é a dar! pergunta. Dá Pode dinheiro? pode dar Ou é muito uma dinheiro. coisa mais de hobby que você... Não, pode dar. O podcast, hoje ele tem muito custo, né? Tem o custo das coisas que a gente tem aqui pra fazer, né? Sim. Dá trabalho. Mas o podcast pode dar dinheiro. Ele pode dar dinheiro por visualizações do YouTube. O YouTube paga pela quantidade de visualizações que você tem. Patrocínios e patrocinadores. Acho que patrocinadores é o caminho, assim, que eu quero Tipo, um dia... fazer propaganda? Pode ser aqui, tá vendo? O cara Entendi. Ah, tá, aqui entendi. aí apaga, aparece uma outra propaganda. Aham. Sei lá, o iFood. Aí, iFood, se quiser, é só chegar. É, pra esse podcast Chegar a dar um comida. mínimo de Chegar alimento pros convidados, pro câmera, O né? Nick chega aqui com Se fome, desloca, de longe, né? Do outro lado da cidade. E o que ele tem? Água. Mas é uma água boa, eu gosto. Aliás, sim, mas água aí, Nick. É uma água... Pode dar, daqui. É uma água que foi Ai, abençoada. É uma água abençoada. Então é isso, tem patrocínio, tem... Pode dar dinheiro, né? Pode dar dinheiro. Mas hoje é um hobby e é uma coisa até... Não, Sabe o mas que eu acho? mas é um hobby que dá muito trabalho. Dá trabalho. Ó, Mickey. Eu acho que... Mas, então... É um trabalho que é um trabalho que eu gosto, então acaba sendo uma coisa mais Sim, leve. mas eu acho que é uma coisa, sabe, também social, porque você trata de vários assuntos que as pessoas aprendem também assistindo, né? Óbvio. Muito bom isso, né? É. Eu falei. Todo mundo tem internet hoje em dia. E pode Sim, ver. Pode ver. Quero que mais pessoas vejam. E, por exemplo, na internet, se eu tiver mais seguidores no meu Instagram do podcast, também pode render dinheiro. Ah, tá. TikTok também, entendeu? Então é uma série, assim... A rede social funciona tudo meio que junto, né? É meio difícil de desvendar como é que funciona, Eu também acho. né? Eu gostaria de ter o controle, né? De como... Quais são as chaves, assim, que você Pra consegue entregar pro pessoal. entregar, entendeu? Eu espero que esse podcast hoje, esse episódio, tenha muitas visualizações. As pessoas descobrirem quem eu sou, o que eu fiz, por que eu criei esse A gente falando podcast. asneira aqui na Berrine, no advogado Paloma, é nosso vizinho, inclusive. É verdade. Estamos aqui no último andar, vista panorâmica. Eu tô Que na brincando. Berrine. Não é na Berrine. Não é na Berrine. Ok. Mas poderia ser também, não tem problema. Os patrocinadores chegando, É isso, a gente entendeu? vai pra Berrine. A gente vai pra Berrine. E aqui eu tenho É como você falou, eu tenho uma preocupação com a educação também, né? Eu percebo, porque vem bastante professores aqui no seu podcast, né? Não teria sentido o podcast de falar história em movimento se não tivesse professores. E é uma coisa que caiu comigo, que eu acho que o país, isso deveria ser um pensamento do Brasil, assim, de valorizar os professores, de pagar melhor os professores, de enxergar o professor com a reverência que ele merece, com o respeito que ele merece. Que isso não acontece. Você vê professor apanhando, você vê professor... Você zoava os seus professores, você contava pra mim. Não. Você falou que tinha um professor que o pessoal apertava ele por trás e ele não conseguia. Professor João, Ah lá. de matemática, ele me amava, eu amava também, mas quem zoava eram as outras pessoas, eu era bem quietinha na escola. Os professores têm que... Esse país só vai mudar quando os professores realmente forem levados a sério, financeiramente, o salário digno, condições de trabalho, Sim, respeito, sim. educação. Né? Exatamente, é o que todo mundo sabe, fala, mas não vai, né? Não
Porque não é uma preocupação. prática. Então, a questão é que assim, isso não é uma política no país de prioridade, assim, entendeu? Eu percebo que educação é aquilo. As pessoas podem até falar que mas no fundo, será que os poderosos querem que a massa tenha mais acesso à informação, mais educação, que eles possam contestar, que eles possam melhorar o espírito crítico? Cara, mas eu acho que o país ia tão mais pra frente. Como assim? Não, O país ia tão mais pra frente. Não tá indo mais? Tá indo mais pra trás. Não, é porque assim, eu acho que se as pessoas são mais educadas... Sim, o país iria, com certeza. Com certeza. Não ia retroceder, entende? Eu entendo, mas a questão, eu acho que o que acontece, já que aqui... Tipo Suíça. Meu Deus, o pessoal de lá é super... Existe um grupo de pessoas no Brasil que são elite, um grupo pequeno de pessoas. E isso acontecendo é como se essa hegemonia, se esse poder, inclusive financeiro, estivesse em xeque, entendeu? Porque, poxa vida, mais gente, mais informação, essas pessoas vão poder trabalhar, vão poder ter melhores cargos. É como se, assim, eu tenho um pedaço do bolo, eu não quero dividir esse bolo para a população. Então é interessante que muita gente não tenha educação, não tenha formação, entendeu? E o podcast, de alguma forma, contribui para isso. Funciona isso. E teve... Alguma história emocionante aqui no podcast? Teve, cara. Teve histórias emocionantes. Teve um programa sobre racismo que eu fiz. Quem que foi a convidada? Ai, foi a Sami que me indicou. Ai, eu acho que eu vi. Jamile? Não, a Jamile veio, a gente também eu vi a falou. A Jamile muito engraçada também. Pega o celular aqui, Miki, rapidinho. Porque ela falava sobre racismo, ela é da CUFA, da Central Única das Favelas. Que legal. E ela disse que durante a infância era tão forte para ela essa situação dos traços do rosto dela, que ela pegava um prendedor e ficava colocando o nariz assim por muito tempo para deixar o nariz dela fino. O cabelo... Senhor. Ela é negra retinta, é isso? Sim. O cabelo... O ferro no cabelo e tal. Você sabe bem como é isso, né, Ju? Realmente foi emocionante esse podcast. Foi muito emocionante, assim. E eu não podia... Você chorou? Então, eu não... Mas se você sentiu um... Eu senti uma coisa, assim, de... Putz, como isso é sério, assim. Como isso pega. Como isso é forte. A gente não tem ideia disso, assim. Verdade. Como as pessoas sofrem com isso. E isso foi uma história muito emocionante, assim, pra mim, porque... Pô, imagina você pegar um prendedor e ficar colocando no seu nariz, pro seu nariz afinar. E, sabe, é o nível de como você se olha no espelho, se você se aceita desse jeito. Pesado, né? Coitada, assim. Não, super pesado. Mas hoje não, hoje ela tem uma autoestima, assim, é super legal. Aqui, ó. E é bem legal que ela... A Letícia Gabriela, da CUFA. Então. Foi muito legal esse episódio. Ela contou isso. Ela dando o testemunho dela pra... Dando o testemunho dela. Tem muita gente que vê isso aqui e vai falar, ai, nossa, lacração. Não tem nada a ver com isso. É um fato, né, meu? Pessoas que sofrem com isso. Eu fiz um episódio com a Flávia Salim. Quem é? E ela é coach. Coach do quê? Ela é amiga da Cláudia Zani. Ah, Cláudia. Então. E aí ela disse que uma pessoa tinha um problema emocional muito grave. E o trabalho dela como coach ajudou essa pessoa. A pessoa se recuperou. Que ela poderia, enfim, estava pensando até em suicídio. Então são várias histórias que a gente ouve. Aqui histórias também emocionantes, né? Histórias que transformam assim, as pessoas, a vida. E isso é legal, assim, de ouvir pra gente aprender. E eu também tô aprendendo muito com isso. Exatamente. E ensinar? Você falou que você gosta muito de história. Você já teve sonho, assim, de ser professor de história? Sim, eu queria fazer história. Meu pai falou, Johnny, você vai morrer de fome. Aí eu não fiz história, eu fiz jornalismo. Assim, mas tipo... Mas eu acho que sim, hoje... É. Então, como eu posso dizer pra você? Do jeito que minha vida tá hoje, eu não conseguiria fazer. Sim. Entendeu? Por uma EADzinha, assim. Mas eu tenho dificuldade, eu sou indisciplinado. Você tem TDAH, né? Você acha que eu tenho TDAH? Eu acho. Eu tenho diagnóstico agora de TDAH. Não, eu acho assim, porque... Porque você fala sozinho. Eu falo sozinho.
E não é pouco. E não é pouco. A Vanessa, minha esposa, o pior é que eu falo sozinho, às vezes eu discordo do que eu tô falando. Assim. Então, eu acho que meio louco normal, isso. assim, meio assim, você não é não. Eu também acho que não. Porque não é de hoje, assim, é Não. desde quando eu nasci. Mas eu me policio hoje. Eu me policio. Eu entendo que isso é uma loucura. É louco, porque eu tô, na verdade, assim, eu tô pensando tão alto e eu começo a minha boca assim, pô, não pode ser. É um outro eu ficar falando na sua cabeça? É quase isso. É tipo, eu falando comigo você mesmo, mesmo. mas discutindo. Falando, você tá errado. Olha o que você tá fazendo. E aí você acaba falando alto, né? E acaba falando alto. Então o EAD seria um problema pra mim. Porque assim, ficar parado ali em frente à tela e tal, eu ia ficar muito mal. Então estar ali, conversar, isso aqui é o que me move, é o que eu consigo aprender mais, eu consigo absorver mais, entendeu? Você gosta de conversar, então? Boa pergunta essa, Porque, né? não, porque assim... Não, eu gosto de conversar um assunto que é realmente interessante. Ah, claro, que convém a você. Não que convém. Não convém a mim, mas por exemplo, um assunto que seja importante, um assunto que me instigue, Tá bom. que eu aprenda, que eu ensine, que tenha essa troca. Agora, chegar eu no condomínio e falar, oi, tudo como bem? Pô, sabe, assim não, eu provavelmente ia ficar quieto, assim, ficaria na minha. Eu também não gosto muito de conversar, não, assim. Mas ouvir boas histórias é... Ouvir boas histórias é Eu legal, gosto. entendeu? E eu acho essa conversa assim, meio superficial, eu não gosto. Gosto de... Ir a fundo. Eu só ir a fundo. Eu acho assim que... Não dá pra ir a fundo sempre, né? Se encontra alguém no condomínio, eu vou a fundo com a pessoa, eu já vou perguntar, nossa, como é sua vida profissional e tal. Eu também acho que você é um louco. Me ver falando sozinho. né? Exatamente, imagina se ela estivesse falando sozinho. Total. Mas Ela vai assim, ter futebol é um assunto que eu converso, porque eu gosto de futebol, entendeu? Mas nem todo mundo gosta. Então eu acho assim, tem que ter alguma coisa que pegue assim, e aí dá pra ter uma conversa. Dublagem é uma coisa que você gosta de conversar, não é? Ou não? Depende. Olha lá, quem são os melhores? Pô, aquela dublagem foi boa, aquela não. Ah, sim, mas depende com quem eu tô falando também, né? Horas. Porque muitas pessoas não Assim, entendem direitinho como é que funciona tecnicamente a faz assim, dublagem. faz uma voz aí, assim, igual o me pediu, tá. assim. Não, então, aí pessoas leigas falam esse tipo de coisa. Mas a que- pessoa não sabe. Exatamente, ela não sabe. Então são com pessoas que são do ramo. É outro tipo de conversa, é legal. Mas vocês se Mas acham superiores, então, né? Você conversa assim, os dubladores. não ó. é, tipo, fala assim, a gente viu uma coisa dublada, mas a bilabial não tava boa, não sei o que Entendi, lá, não bateu boca. Tipo, umas coisas mais assim, Que né? as pessoas não sabem. Que as pessoas que não entendem dessa área técnica não sabem. Quem é de fora, realmente, chega na gente e fala, ai, o que você fez? Nossa, mal sabe ele que em um filme tem, tipo, 1 milhão de personagens e a gente faz... Johnny, você tá falando sozinho. Eu tô falando, eu tô pensando. Gente, você tá vendo? Não dá. Eu tava pensando aqui agora O que você tava pensando? que a conversa legal é que, tipo, essa conversa é legal porque eu tô aprendendo também, entendeu? Então, uma conversa que eu vou aprender, que eu vou absorver algo, é uma conversa melhor. Então tá, entendeu? vou te falar que num filme tem vários personagens e as pessoas geralmente só fixam nos principais. Mas, por exemplo, tem no filme a enfermeira que fala, paciente... Igual não você fez no chamou Dark. antes." Tipo, exato. Aí tem depois uma criancinha que fala, oi mamãe. Tipo, a gente, a maioria dos dubladores fazem essa caminha para os protagonistas, entendeu? E nem sempre E nem a gente... sempre você é o protagonista. Qual que você foi o protagonista? Vamos lá. A Maia. A Maia. Ah, mas a Summer... Não, fala o nome da Maia, da Netflix. Da Netflix. Na Não, Netflix, qual que é o nome do desenho? Maia e os Três Guerreiros. Na Netflix tem vários... A Jaqueline é a Maia. Eu Ela sou a é Maia. a Maia. Que Tem- mais? tem Você fez o- aquela série romântica lá que o pessoal usa. Summer. Que usa o vestidão, que é uma menina apaixonada lá pelo cara. Ai, meu Deus. É uma série, foi uma série famosa. Isso assim. é uma coisa também. Os dubladores fazem... não lembra o nome? não lembram as coisas. Eu não lembro. Ai, Jaque, aquela série que a menina gosta do cara, que eles usam
umas roupas assim de 1800 e pouco. Ah, Bridgerton. Bridgerton. Quem que você era no Bridgerton? Eu era a Marina Thompson, ela apareceu na primeira, na segunda temporada. Ela era uma personagem bem importante. Sim. Tinha um viés ali em toda a história, né? Mas esse podcast é sobre você, gente. É verdade, olha só. Relembrando. Contando por que o História em Movimento existe, é verdade. Temos quanto tempo, hein, Mickey? Vamos lá. Agora a gente tá com 45 minutos. Tá bom. Tá bom. Passou rápido, hein? Quando tem comida, né? A gente vai comendo, vai conversando, nem vê o tempo passar. Eu acho que nós vamos colocar comida aqui, tá faltando isso. Um chocolate. Coitado dos seus convidados. Um pudim. O que eu ponho aqui já? Que falei, então. Põe um petisquinho assim. Eu acho que um chocolatezinho. Ai, pode ser, mas... Um amendoim. Um amendoim. Deixa eu pensar alguma coisa assim, que é pequeno, assim, que a pessoa pode ir comendo, assim. Balinha de goma, M&M's. M&M's. Batatinha. É uma boa. M&M's é legal? Então vamos gostoso. colocar. Vamos providenciar. Pra 2024. Sai os livros e entra a comida. Os livros, inclusive, são presentes que o Johnny ganhou. São né? vários presentes dos convidados aqui. Os convidados, que foram Tem mais, legais. Você tirou daqui da mesa. Porque eu ia colocar comida. Mas é legal, né? Acho que é melhor tirar, já tá acabando. Tá vazio aqui. Toma, Mickey. Pode comer. Obrigado, hein? Coitado. Tome. Os últimos. Tá gelado já. O que você espera pro seu podcast pra 2024? Nossa, ter que pergunta comida, clichê, hein, Jaque? Ter Meu comida Deus. é uma coisa. Não, essa é a pergunta clichê, mas é importante. Acho que sim, ter alguma coisa pro convidado melhorar a experiência dele aqui. Gostei. Melhorar a experiência do convidado. E acho que ter condição de ajudar com transporte é importante para alguns convidados que não tem carro, mora longe. Uma alimentação aqui, não só aqui, mas imagina, ter um patrocinador que você pode, sei lá, tem sushi, chamar o pessoal e a pessoa vai estar aqui, vai comer. Eu acho que o ambiente fica até melhor, né, pra gente fazer o programa para 2024. Eu acho que eu quero consolidar uma audiência, assim, que é a minha audiência mesmo. Tem a galera que curte, que consome o podcast, que assiste. Quem é esse cara que assiste o meu podcast? Quem é você que assiste esse podcast? Mande pra gente aí, porque... Escreve. Ai, desculpa, Mickey. Bati no microfone. Escreve aqui. Não, Vitor. Quem sou eu? Quem sou Qual é a faixa etária? O que ele gosta? Porque eu também tenho uma coisa. É verdade. O problema. que vocês gostam de... Que eu falo sobre tudo. De assistir pra gente. Pro Johnny, né? Eu tô aqui só hoje. Pro Johnny saber... Será que eu sou? Será que ela vai voltar? Será? Não sei. Mas assim, mas eu falo sobre muita coisa, mas é difícil, né? Exato. Porque assim, se o seu público começar a interagir mais, você vai saber o que eles querem ouvir. E vai ser mais assertivo. Eu curto muito o Podpah. Você gosta do Podpah? Eu gosto deles. Qual é o Podpah dos meninos? É do Igão e do Mítico. Ah, sim, já vi. Cara, pra mim o Podpah é o melhor, assim. Eles por quê? são... Porque eu acho que eles são muito... Você acha eles simpáticos? Acho, eles são muito espontâneos. Eles conseguem... Você acha eles bonitos? Não, o Mítico é mais bonito. O Igão tá ficando bonito agora, ele tá treinando. Mas eu quero dizer assim que na simplicidade deles... O podcast cresceu. O podcast cresceu e eles conseguem entregar um material de muita qualidade. As pessoas se sentem à vontade. Total. E tem um perfil bem diferente do meu podcast. Até porque eu também já tô num outro momento de vida e tal. Mas o Podpah é um podcast que é uma referência pra mim. Eu pego coisas do Podpah que eu posso usar aqui, entendeu? E eu gosto deles pra caramba, assim. Acho que eles são os moleques do bem. Eu espero que sejam. Eles parecem mesmo. São os meninos do bem, os meninos de gente boa. São referências legais pra muita Eles estão há um molecada. tempão, né? Fazendo, acho que desde o comecinho. Desde quando lançou esse negócio de podcast, acho que eles fazem. Eles foram um dos primeiros aí. E eu não tenho vergonha nenhuma de falar que tem outros podcasts que a gente também pega alguma coisa, que a gente assiste. Eu acho que eles também devem assistir. Com enfim. certeza. Essa troca existe, né? De, você, quem faz podcast também, o cara que faz podcast. Trazer também outros caras que fazem podcasts pra vir pra cá, entendeu? E ter essa troca
essa conversa, assim, porque é bom pra todo mundo. É bom pro cara que vem aqui pra contar a história do podcast dele, é bom pra mim, que ele me dá audiência e assim vai. É verdade, né? Todo mundo ganha. Pro podcast Porque não dá, já que não dá pra fazer um podcast só com gente muito famosa. É difícil, cara. Pelo menos pra mim hoje é difícil. Gostaria de chamar o Barack Obama aqui pra conversar com ele. Já que ri, né? Que ela não acredita. Ela, tipo, Barack Obama, ela rachou o bico. Sim. Eu iria, Vi. Não sei por que não. Barack Obama é outro cara que eu gostaria que viesse no podcast. Sei lá, chamar uma pessoa famosa, Jaque. Por que o Barack Obama? Putz, cara, que eu acho que o Barack Obama... Você acha que ele é um exemplo? Uma figura pública, assim? Eu acho que ele representa muito. Ele não precisa falar. A imagem dele já representa uma coisa muito forte. Considerando que nos anos 60 o racismo nos Estados Unidos é um problema hoje, mas era muito pior. E ele sendo negro e presidente dos Estados Unidos é uma coisa absurda, assim, entendeu? E as ideias que ele tem, como ele trata a esposa dele, ele é um cara de família, eu admiro muito isso, entendeu? Eu acho que ele é um cara que eu gostaria de chamar. E a galera do futebol também, assim, eu gosto. Os jogadores. Pô, imagina o Ronaldo, fenômeno, trazer aqui, pô, o cara que eu cresci, o Romário, Edmundo, os caras que eu via jogar, entendeu? Edmundo, mas ele já foi do Corinthians? Não, né? Foi péssimo. Não foi péssimo, o Edmundo jogou bem no Corinthians. Mas ele não tem, mas ele não tinha nada a ver, entendeu? Chamar o David Beckham pra vir aqui, ó que legal. Então, tem um seriado dele na Netflix que vale a pena assistir, porque ele é mais do que só um rostinho bonito, jogador midiático. Ele tem conteúdo. Tem muito conteúdo. Eu não assisti. Mas ele tem, cara, assiste, porque ele mostra os problemas que ele passou na carreira, de técnico que deixava ele treinando sozinho pra ele ir embora do time. Mas ele ficava. De torcida. Torcida perseguindo, os caras xingando, cuspindo nele na rua. De problema no casamento deles. Eu penso, pô, o cara é bonitão, rico e tal. Mas e ele mostra que problema. Não. E ele me passa mesmo com tudo isso, uma humildade, assim, de não ser um cara snob, de não ser um cara arrogante. Tem gente que por muito menos é bem mais arrogante. É porque a fama geralmente, né, muda as pessoas. Inclusive, tem uma parte na série que é muito boa, que a Vitória, que é a esposa dele, né? Ela tá falando assim... Não sei se você já viu isso. Okay. Já viu essa parte? Eu não assisti, eu tava zoando. A Vitória, ela fala assim, que o pai, que ela era... Assim, só pra você entender, vai. O Beckham, ele era da classe trabalhadora, assim. Os pais eram pobres, o pai era de indústria, a mãe era cabeleireira. Então ele cresceu, ele era pobre. E a Vitória, ela começou a falar assim, que ela também era muito difícil, a vida dela, que ela era pobre. Aí ele aparece no meio da fala dela na série, se encosta na porta e fala... Não. Que carro que seu pai te levava pra ir pra escola? Aí ela fica gaguejando, e ele pergunta de novo. Ele fala, mas que carro que ele te levava lá? Aí ele fala de novo, ele fala, não, mas qual é o carro? Aí ela fala, meu pai me levava num Rolls Royce. E ele ia a pé. Tipo assim. Um Rolls Royce é um carro caríssimo, né? Um baita carro. E ele faz questão de mostrar, tipo, mano, você não era da classe trabalhadora. Então esse seriado da Netflix vale muito a pena, o seriado do Beckham, e ele é um cara legal, ele parece um cara de gente boa. Então ele também, que é essa galera do futebol que eu acompanho, Marcelinho Carioca, nossa. Sim. Ai, o Marcelinho Carioca eu gosto. Eu acho que o Marcelinho pode estar mais perto do que a gente imagina, hein? Vamos ver aí pra 2024. Grandes nomes polêmicos. O Neto polêmicas quentes. O Neto é doido, né? Neto é doido, mas eu gosto dele, cara. Eu gosto do Neto. Ele grita do nada. Ele é maluco. Tipo assim, eu tô em casa, o meu marido tá assistindo, e aí de repente eu escuto o Neto gritar. Então, o Neto é um cara... doido. É um cara bacana. Então são esses caras, assim. Eu gostaria muito de... Craque Neto. Craque Neto. Então em 2024, que eles venham pro podcast aqui pra contar a história deles, entendeu? Ou contar novas histórias, porque diferente do que todo mundo já sabe. Entendeu? Histórias atuais também, né? Porque... aquilo que eu falei é o que eu falei do Mano Brown, entendeu? Porque, pô, todo mundo sabe que o Mano Brown, Vocalistas Racionais, Periferia, que ele contava. E eu acho que tem que respeitar muito isso. Claro, porque é a história dele, sabe? É a história dele. E você tá não zoando? Pode, não. Já que eu me zoando, mano. Vou trazer o Mano Brown, que eu quero ver você falar assim na frente dele.
Não. Tô falando que não tem como apagar a história Não tem do como cara. apagar, mas, Tô sendo mas sincera. também, mas ele deve ter novas histórias agora. Coisas Sim. novas que ele quer falar. Diferente do passado, entendeu? E ele mesmo fala que ele é um cara diferente hoje. Você também é diferente, eu sou diferente, todo mundo é diferente. Do que já foi, entendeu? Não é? Não. Não é diferente? Não, você não é. Você acha que não? Por quê? É brincadeira. Então, vamos lá. A minha barba tá mais branca, cara. Cada vez mais, olha isso. Sim, né? A idade tá A chegando. idade tá chegando. Tá chegando. Eu não gosto de barulho mais. Muito barulho. Adolescentes. Sabe aquela gritaria. É difícil. Eu gosto de silêncio. Casa limpa. Eu tô ficando assim. Mas eu acho que todo mundo que vai uns 30 a mais, meio que é assim, né? Vai ficando... Se for sair, tem que ter um lugarzinho pra sentar, um lugar mais quietinho, uma coisinha de boa pra... Pô, tem uma coisa legal pra comer, ficar ali Isso. tranquilo, entendeu? Eu acho que dormir bem... Dormir bem quando você vai viajar. Você, mas vai ter um lugar bom pra dormir? Então. Vai dormir 10 negros num mesmo colchão, assim, Exatamente. quando você sair, lembra? Quando você é mais novo, É tudo tudo vale, onda, tudo é onda. festa. Hoje já não é assim. Hoje eu já sou, não sei e tal. Isso faz parte, né? Acho que isso é normal, assim. Exatamente. Eu estou quase 40 anos, cara. Bem vividos, né? Sim. Acho que sim. Foram muito bem vividos. Foram muito bem. Não, eu tô vivo, né, cara? Tô aqui, Graças a correndo Deus. atrás ainda. Cheio de corre. sonhos, isso é importante. É importante nunca deixar de sonhar, né? É verdade. Eu acho que sim, porque eu vejo umas... Eu lembro quando eu era criança, um homem de 40 anos era um senhor já. Sim. Sabe, aquelas pochetes, assim. E usava umas roupas já meio velhas, assim. Não velhas no sentido de ser uma roupa desgastada. Mas o estilo da roupa ser uma roupa Sim. mais conservadora, sei lá. Eu né? achava, nossa, pouco tempo atrás. Fumando, 15 assim, anos sabe? atrás, eu achava que uma pessoa de 30 anos, que é a minha idade, 32 eu tenho, era velha. Era uma mulher velha, 30 E não, anos. cara, eu tenho 38, vou fazer 40, eu tô aqui. Mas fazendo- pode ser que os jovens nos vejam e falam, olha, realmente vocês são velhos. Pode ser, porque teve um cara que ele comentou. Michelangelo agora está chateado. Pode ser que eles agem mesmo. Eu fiz um programa com o Berloffa, Pastor Berloffa, um abraço. vi. E o Pastor Berloffa, a gente estava discutindo sobre a virgindade de Maria. Sim. O Pastor Berloffa... É um assunto polêmico. Muito polêmico. Ele defende, de acordo com a tradução da Bíblia, do grego, que Maria não era virgem. E eu falei pra ele que não, que é uma questão de fé, que eu acredito que Maria era virgem. Eita. E no dia eu tava com uma camiseta do Pato Donald. Cara, do Pato Donald, e eu não tinha uma roupa no dia, eu queria uma roupa engraçada, eu peguei uma camisa do Pato Donald. Aí um cara comentou, que isso foi um corte do Instagram, assim, um Reels. Aí ele comentou, óbvio que um cara de quase 40 anos com a camiseta do Pato Donald defende a virgindade. Eu já achei o bico, eu ri demais. Haters, gostamos de vocês. Eu achei sensacional. Eu queria fazer um dia de reacts, de comentários. Ai, sim, muito bom. Cara, é muito bom. Porque se eu fosse virgem mesmo, eu ia ficar muito triste, assim, entendeu? Sim. Mas eu tenho um filho, sou casado e tal. Mas o jeito que ele colocou, e eu olhei o vídeo, eu falei, mano, o cara é um virgão, entendeu? O cara camisa do Pato Dono, de quase 40 anos. E eu curto também o personagem. Lógico, porque a sua essência por dentro, você ainda é jovem. Exatamente, eu não quero perder isso, assim. Eu sei. Cara, eu fico pensando como é que vai ser quando... chato, sabe? Quando você perder isso, vai ficar aquela coisa ranzinza. Eu não quero, eu espero que isso não se perca. Eu quero ser um velho maneiro, um velho legal, agradável. Aqueles senhorzinhos bonzinhos da bala, né? Pode ser, tira um barato, o rio dos moleques, assim, entendeu? Que Acho conta é isso. histórias pras crianças. Que conta história, isso aí, vou contar história, entendeu? Mas eu não sei se isso vai continuar, sabia? Porque eu percebo que essa coisa oral de contar histórias está se perdendo. Tá. A internet, a inteligência artificial, ela tá mudando o comportamento humano de um jeito absurdo, assim, entendeu? Então imagina uma criança sentar hoje pra ouvir uma pessoa contar uma história pra ela. Nossa, elas não vão ter paciência, né? Elas não vão ter paciência. Então... Tipo, é tão legal sentar com um livrinho e contar a história, mas eu acho que hoje as crianças nem Não, se importam. ela pode pegar o celular... No celular. E eu parar pra ouvir, mas ao vivo talvez ela tenha uma dificuldade, entendeu? Porque Exatamente.
É tudo muito rápido hoje. Então, Exato. isso meio que, tipo, não entretém elas, assim. Tipo, ai, que saco. Acho que é isso sim. Eu percebo pelo Isaac. Tudo Que ele não muito tem rápido. muita paciência. Ele Exatamente. quer e... Me isso- surpreenda o isso tempo aqui, inteiro. Ó, tá vendo isso aqui, ó? É Celular? uma bosta. Não é. O celular não é uma bosta. Não, é uma baita ferramenta. Porcaria. Não, isso aqui é uma baita ferramenta, pô. Olha, ó, tá vendo isso aqui? É um computador, tem tudo aqui, entendeu? E é tudo muito rápido. Eu acho que o que é ruim é, às vezes, o jeito que a gente acaba usando, né? Porque isso aqui é celular. Ele não faz nada pra você. Mas tem as redes sociais, como eles manipulam a gente pra ficar viciado, né? E você sabe disso, né? O IA, como tá sendo difícil, né? Sim, pra todo mundo, né? Sim. Se ainda não chegou perto de você, a IA vai chegar. A IA vai chegar. É difícil. Pra finalizar o podcast, eu Tá gostando gostaria... de fazer o podcast? É legal, né? Olha, eu não sou uma podcaster, se é assim que se chama. Podcast. Não tenho talento pra isso, mas... Isso que vai dizer ao público, hein? Vamos ver, hein? Nossa, você... Mas eu gostaria de saber sobre o nome, né? História em Movimento. Pra você, uma história. Como assim uma história? Uma história que marcou a sua vida, uma história de história mesmo. Tipo, uma Império Romano, história- uma história que marcou a sua vida. Cara, acho que quando eu fato. quando eu dormi no motel com os meus avós. O quê? Como assim? Essa é uma história, cara, que ela é Que história é assim. Você sabe que história é essa? Não! Lógico que sabe. Que história é essa? Eu dormi, já que eu estava viajando pra Polo, é verdade. Estava indo pra uma cidadezinha que é muito perto de São José do Rio Preto, Ah, mas era bebê? que é Polônia, você era bebê. Ah, eu acho que eu já ouvi. E, não, olha, talvez você não lembra. É. A gente estava viajando e, inclusive, foi o mesmo dia que deu uma chuva que o Osmar Santos, narrador, sofreu um acidente. E até hoje ele anda de cadeira de roda, tem dificuldade da fala. Enfim, eu era criança, eu devia ter aqui uns... Foi nesse dia isso? Foi nesse dia, eu tinha uns 10, 11 anos. Que loucura. Então, assim, eram duas situações. Começou a chover muito forte, eu lembro disso. E o carro, ele começou a apresentar algum problema, acho que o carro estava aquecendo muito. E imagina, no meio da estrada, Com eu, criança você, pequena. os nossos avós no carro, meu pai, minha mãe. E aí, cara, meu pai, ele não teve escolha. Ele parou no motel. Ele parou num posto que tinha mecânico É. para poder olhar o carro e arrumar o carro. E a ideia é que arrumasse rápido o carro para poder seguir viagem, que era uma viagem de 6 horas, uma viagem longa na estrada. Cansativa. E só que o mecânico falou que, assim, eu não lembro se era exatamente isso, mas não ia dar pra ficar pronto no dia, porque tava à noite já, e no interior, imagina, ali, tem que esperar até de manhã pra chegar a peça. E aí tinham duas opções, ou a gente ia ficar ali sentado no posto, Ao esperando, relento ou ir e não para era, o motel. E não era um posto, era um... Tinha posto e era um lanchonete, lugar de estrada, assim, que você para e tem tudo. E do lado tinha um motel. E aí meu pai foi muito inteligente, porque ele pegou e falou, cara, a gente precisa E dormir era bom porque era barato. Era barato e a gente precisava dormir em algum lugar, entendeu? Então num quarto ficou meus avós, meu avô, minha avó e eu, seus avós. E no outro quarto ficou meu pai, nossos pais e você, só que você era menorzinha, entendeu? Você não lembra. Não lembro. E é engraçado que eu lembro até hoje. Você dormiu na banheira? Não. Meu avô, e inclusive assim, meu avô hoje não tá bem, tá doente. E aí eu lembro nitidamente quando a gente entrou no quarto, a minha avó falou, nossa, que cama grande! Era redonda, assim, entendeu? E deu pra assim, eu lembro que eu era menor, eu com o braço aberto, assim, e ela também esparramada, todo mundo dormindo, assim, entendeu? Espelhos para todos os lados. Espelhos, Oh, assim, meu a gente Deus. olhando o teto e... Uma luz vermelha. Não, mas é legal que a minha avó, ela fez isso numa simplicidade, assim. Tadinha. E a gente tava muito cansado também, Então, por tudo isso. Então, assim, a gente precisava de um lugar pra dormir, aí chega, vê aquilo, ainda bem que não tinha nada no quarto a mais, assim, entendeu? Não tinha um polidense, não tinha nada.
Era bem de beira de estrada mesmo, assim. Acho Mas que as pessoas pra vocês, na época, pra gente, eu tava lá. As pessoas dormiam ali, entendeu? Foi um E era um bom lugar lugar. legal, porque a gente conseguiu dormir. E meu avô, minha avó, eu dormi junto, ali todo mundo dormiu. E o meu Descansou. descansou. E meu avô, à noite, ele mexeu alguma coisa no banheiro que tinha era tipo uma sauna também. Só que a gente tava tão cansado, cara, que o quarto ficou esfumaçado. Podia ter acontecido uma coisa mais grave. O quarto todo esfumaçado. Eu lembro que de manhã, quando abriu a porta, assim, começou a sair um monte de fumaça assim do quarto. Aí, pô, a gente desligou. Acho que o nosso pai entrou lá e desligou e tal. E chegou o café da manhã. E o pessoal do motel entendeu também. Pessoal do motel. Nossa, a gente vê de tudo nessa vida, né? Meu Deus. Não, eles entenderam a situação, porque era uma família que precisava de um lugar pra ficar. E aí eu lembro disso, nitidamente. Eu tomando café de manhã, um cafezinho chegando, mó bom, assim e tal. Foi bom. Foi uma baita experiência. Foi a primeira vez que eu entrei num motel, assim, que eu era criança, e com os meus avós, assim. Foi uma boa história. E um movimento. Movimento é Movimento é- sexy. Gostei! Um movimento sexy do... O movimento, cara. dos caras que cantavam bomba. O movimento. Como assim, já que o movimento? Um movimento histórico que você gostaria de Um estar. movimento histórico que eu gostaria de estar? Ou só que você O gosta. que eu gostaria de ver, assim? Pode ser. Ai, putz, que pergunta, hein? Bom. Te peguei, né? Tô zoando. Você pegou. Vai, um movimento histórico que eu gostaria de ver. Ou o que aconteceu? Eu gostaria. Os modernistas. Ai, putz, Jaque. O apartheid. O Não. muro de Berlim. Eu acho que o discurso do Martin Luther King é um movimento histórico que eu queria estar lá pra ver. Que foi um discurso muito impactante pra época. Ainda é impactante fato. hoje, que eu tenho um sonho, entendeu? E eu acho que é o meu sonho também que as pessoas não sejam julgadas pela cor, por preconceito, por nada disso. E eu acho que seria legal estar lá, nesse dia, assim, Sentir toda aquela... vendo ele falar ali, deve ter sido muito forte. Surreal, entendeu? né? Surreal. É isso, muito obrigada. Esse foi o História em Movimento já de acabou. hoje. Acabou, irmã! Espero que vocês tenham Fala gostado. pra se inscrever no canal, deixa o seu like. Que se vocês gostaram, dê o seu Não, like. nem se Se não gostou. gostaram, dê o dislike. Fala, deixa seu like. Se você não gostou, compartilha pra pessoa que você não gosta. Aí ela Boa, assiste, boa entendeu? ideia, boa Se inscreve ideia. aqui no canal do meu irmão. Pede pros Johnny. dubladores virem aqui também. Vou falar Quero pra que eles eles virem venham. aqui. Tem umas histórias bem legais. Bem legais. E é isso, galera. Se vocês querem algum assunto novo que vocês Manda gostem, aqui. escreve aqui pra gente nos comentários. E é isso. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal.